no estudo bíblico. Estamos estudando o Apocalipse verso a verso. Estamos no capítulo 2, a carta à terceira igreja, que é o nosso alvo hoje, a igreja de Pérgamo. Vamos fazer a leitura. Livro do Apocalipse de João, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. Vamos fazer a leitura, cada irmão e irmã que desejar ler em voz alta, cada um um versículo, do 12 ao 17, Apocalipse capítulo 2, e em seguida vamos meditar no que a carta à igreja de Pérgamo nos ensina a nós como igreja hoje. Quem quer começar a leitura? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recuou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar do coração de Satanás. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, os que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros 5 também tu tens, que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, quando não eu previrei a ti, e contra eles trabalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Bem, após essa leitura, vamos à reflexão do que a mensagem significava lá no primeiro século e o que ela pode significar hoje na vida nossa, da Igreja de Jesus Cristo. A primeira parte já abordamos, tanto nas duas últimas cartas, né, a Éfeso e a Esmirna. O anjo da igreja pode ser um mensageiro humano, pode ser também um patrono, né, nesse sentido na teologia apocalíptica, de um anjo mesmo, um ser espiritual, como patrono da igreja, como no sentido que aprendemos na carta aos Hebreus, aprendemos no Evangelho de Mateus, né, que os anjos são servos de Deus enviados a serviço, à proteção, ao auxílio daqueles que vão herdar a salvação. Então, na teologia apocalíptica, havia lá no livro de Daniel em relação às nações, e agora no livro do Apocalipse pode ser um resgate dessa ideia que está no livro de Daniel, da presença dos anjos, da proteção dos anjos, do serviço dos anjos na vida da igreja. É possível ter esse sentido também. O mais provável é que seja o mensageiro humano a quem está sendo levado, está levando a carta, ou aquele que vai ser entregue a carta para ser lida à igreja no culto reunido. É a possibilidade mais provável. Bem, aí aquele que fala, o autor, né, o autor intelectual, que é Jesus, aquele que fala a João, aquele que transmite a mensagem para João. João é apenas um mensageiro, um canal, né, um profeta que vai comunicar, mas o autor da palavra, o dono da palavra é Jesus. E ele vai se apresentando de várias formas. Na carta a Esmirna, nós vimos aquele que morreu e ressuscitou. Agora aqui, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada aqui tem o sentido da palavra, né? A palavra, o juízo, o julgamento, a justiça está nas tuas mãos, os seus olhos penetram até o interior de cada um e conhece as intenções do coração. Daí a palavra espada afiada remete à ideia de um juízo poderoso,
né? Porque não é uma espada cega, não é uma espada que corta de um lado só, mas essas imagens da espada afiada e que corta dos dois lados é a ideia de um juízo pleno, né? Um juízo grande, aquele que tem a capacidade de exercer o julgamento, de exercer o juízo. Aquele que tem a espada é uma representação daquele que é o juiz, daquele que julga, daquele que condena, daquele que absolve. Então Jesus se apresenta na carta de Pérgamo como o juiz, aquele que julga com retidão e com severidade. E aí vem, como sempre nas cartas é comum, o elogio e depois a reprovação. E o elogio que é feito à igreja de Pérgamo se dá ao fato de haver nessa cidade, né, um culto ao imperador, de que nessa cidade o templo do culto ao imperador, os sacerdotes que serviam o imperador como um deus, é muito presente na cidade. E sendo a cidade o lugar central do culto ao imperador, isso vai influenciar toda a cidade. Politicamente, para a cidade, traz muitos benefícios. Por ser nessa cidade, por ter nessa cidade um templo, um sacerdócio, um culto ao imperador como Deus, automaticamente os olhos e as mãos do imperador está mais amena, propensa a ajudar com favores políticos a essa cidade. Então há muita vantagem para a cidade essa ação em relação ao imperador, traz muitos benefícios políticos para a cidade. No entanto, a igreja está ali, nessa cidade, e ela é tentada a participar desses favores, a usufruir dessas bênçãos, desses favores políticos do império. E aí ela precisa tomar uma decisão, ela precisa tomar uma postura, ela vai participar deste culto, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Não é apenas mais uma religião, o culto ao imperador romano não é uma religião em meio a outras. O culto ao imperador é uma atividade cívica, é uma atividade da cidade. Ou seja, mesmo que as pessoas tivessem outras religiões, o que no Império Romano era permitido, havia liberdade religiosa, as pessoas poderiam ter a religião que quisessem, mas a religião do imperador tinha que ser venerada e cultuada. Então, mesmo aqueles de qualquer outra religião, praticantes de qualquer outra religião, deveriam trazer honra e veneração ao imperador, porque isso entrava no calendário da cidade como uma atividade cívica, né, como uma atividade própria da cidade. Então, como um cidadão de uma cidade, você tem uma atividade cívica, não é só religiosa, é religiosa e cívica. Então, você precisaria participar, principalmente se você tem uma relação com o governo, né, com o governo do império. Se você compra, se você vende, se você é funcionário, se você ganha o seu sustento a partir da relação política com o governo. Então, se você tem essa relação de dependência econômica, financeira com o governo, quando o governo faz uma atividade cívica, você tem que estar presente, você tem que participar. Então, essa era uma grande tentação para os cristãos de Pérgamo, que eles precisariam, aqueles que eram envolvidos diretamente com a relação com o governo, precisariam participar. E aí, o que se destaca aqui na carta a Pérgamo? Que havia essa postura. Ele diz no versículo 13: sei onde moras, ou seja, sei onde habitas, sei que na cidade de vocês é forte o culto ao imperador, e onde está o trono de Satanás. Ou seja, o trono de Satanás aqui é a expressão para o templo do imperador. O imperador era visto como um deus, tá bom? Então não podemos esquecer isso. Não é só uma questão política, é uma questão política e religiosa. O imperador era considerado divino, filho de Deus, filho de Júpiter. Então ele era venerado como um Deus, adorado como um Deus, né? Um Deus encarnado.
Então, não é só uma questão política e religiosa. Onde vocês estão, onde é a igreja de vocês, a cidade onde é a igreja, está o trono de Satanás, ou seja, está o templo ao imperador. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegastes a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Então, o que aconteceu recentemente, antes da carta chegar? O líder da igreja, o mensageiro, o pastor da igreja, sempre é o líder. Tá? Nessas questões de punição, é o líder. Porque a máxima é a mesma. Mata o líder, todo mundo dispersa. Né? Foi a questão com Jesus lá. Prende o líder, os discípulos fogem. Então, sempre, todo movimento é reprimido a partir dos líderes. Faz com os líderes e o povo entra na sua toca e todo mundo fica quietinho. Então, sempre o líder é o bode expiatório. Então, esse Antipas provavelmente era o líder da igreja da cidade de Pérgamo. E diante da postura da igreja de manter o nome de Jesus como Filho de Deus, de manter o nome de Jesus como o Senhor absoluto de nossas vidas, então entra ali o confronto com o imperador. Como eu disse, o imperador não é apenas o governante. Ele não quer apenas governar politicamente, militarmente, geograficamente o seu império. Ele quer ser adorado e visto, considerado como um Deus. À medida que ele quer ocupar o lugar de um Deus, vai entrar em conflito com Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não vão considerar o imperador como Deus e vão considerar Jesus como Deus. Não vão considerar o imperador como filho de Deus, mas Jesus o Filho de Deus. Não vão se sujeitar ao senhorio absoluto do imperador, mas vão se sujeitar ao senhorio absoluto de Jesus. Uma coisa é o governante exercer o senhorio na esfera governamental. Outra coisa é o governante exercer o senhorio na esfera religiosa. São duas coisas diferentes. Nós estamos sujeitos aos governantes e devemos obediência aos governantes na esfera político-administrativa, judiciária, não é assim? Legislativa, policial. Nós devemos obediência nessas áreas. Mas do ponto de vista religioso, da divindade, não. Se um governante disser, eu sou Deus e você tem que me obedecer como um Deus, aí não. Aí nós teríamos que dizer, não. Para mim, Jesus é o único Senhor, é o único Filho de Deus, é só a Ele eu obedeço como Deus. Aí você vai entrar em conflito com um governante que quer a postura, a posição de Deus. Esse era o caso do Império Romano. O imperador assume a postura da divindade e automaticamente vai entrar em conflito com Jesus. Se ele é apenas governador, se ele é apenas imperador, se ele apenas governa na esfera política, administrativa, policial, judicial, não tem problema. Mas quando ele alça a postura de divino, então entra em conflito com Jesus. E aí os discípulos de Jesus têm que se posicionar. Não, Filho de Deus para nós é só Jesus. Senhor absoluto das nossas vidas, como divino, é só Jesus. Aí entra em conflito. Qual é o elogio que Jesus faz à igreja de Pérgamo? Que eles se posicionaram. Que eles assumiram a posição de não considerar o imperador como divino. Qual foi a consequência? O governante pegou o líder, prendeu, torturou e executou, como exemplo para os demais. Para que os demais então cedessem diante da violência, cedessem diante do horror, do medo e também adorassem o imperador como divino. E o resultado do elogio aqui é que a gente presume que a igreja se manteve fiel, mesmo diante da morte do líder, mesmo diante da morte do pastor, eles se mantiveram fiel, correndo o risco de também serem executados. Esse é o elogio de Jesus. A partir do verso 14, então, temos as acusações, ou seja, as reprovações. Tenho, contudo, verso 14, algumas reprovações a fazer. As duas reprovações são apresentadas. A primeira
Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Ou seja, qual é a imagem que se está trazendo na carta? De uma parte da história do Antigo Testamento, da história do povo hebreu, quando caminhava pelo deserto em direção à terra de Canaã. Então veja, provavelmente a igreja de Pérgamo conhecia as histórias do Antigo Testamento.